pessoal, mais uma vez aqui na nossa jornada, né, de treinamento em SAS. O tema de hoje será sobre leitura, né, de dataset SAS e a criação de um novo dataset através da leitura. O fato também de podermos selecionar algumas variáveis e criar novas variáveis também. A sintaxe geral do dataset, né, no momento que a gente está lendo um dataset para criar um novo, é basicamente esta. Temos aqui, né, o nosso data, tabela de saída, ponto, vírgula, set, tabela de entrada ou a tabela de leitura, ponto e vírgula, e abaixo podemos colocar outras declarações e o run no final. Nesse caso aqui, a gente está fazendo, como não tem nenhuma declaração aqui nesse exemplo, a gente basicamente está fazendo uma cópia da tabela de entrada para outro local, né? Ou para o mesmo local, só que com um nome diferente. Podemos observar que aqui é a tabela de entrada, ela se chama, né? Tabela de entrada, a tabela do set, e a da data, do data é tabela de saída. Então, seria praticamente uma cópia da nossa tabela de leitura com um nome diferente, nesse exemplo. Quando o nosso dataset lê um dataset existente para criar um novo, podemos controlar quais variáveis serão processadas usando declarações keep ou drop. O keep, ele mantém lista de variáveis. E aqui temos já um exemplo, keep e a lista de variáveis. Ou o drop, lista de variáveis. Aqui, por exemplo, se fosse uma variável chamada lista, outra chamada d e outra chamada variáveis, né? Vamos considerar esse acento aqui, teríamos 3 variáveis aqui. Keep lista, keep d, keep variáveis. E no caso do drop, mesma coisa. Drop apaga a variável chamada lista, a variável chamada d e a variável chamada variáveis. Esse exemplo aqui tem mais dados, né, mais informação, mas é a mesma ideia, tá? Então, estamos lendo aqui a nossa tabela de entrada, né, pelo set, ela está na work aqui nesse exemplo. Estamos gravando a tabela de saída também na work, né, com outro nome. E aqui eu estou criando 3 variáveis novas, ó, uma chamada nova variável, sum da coluna 1 e 2, dia da semana igual o weekday do campo data, de um campo hipotético data, e o mês, o month de today. O today, ele traz a data do sistema, né? A data atual da sua execução, do seu código, no momento de execução. E aqui nós temos, né, a opção o drop, né, para a gente apagar, nesse caso aqui, a coluna 1 e a coluna 2, e o run. E aqui, por exemplo, ao invés de drop, eu poderia colocar o keep, né, para manter a nova variável, dia da semana, campo data e mês. Tá? Então, aqui, nesse exemplo, ou a gente escolhe uma opção ou a outra. Por quê? A de cima, esse drop, ele está apagando a coluna 1 e 2. Então, o resto ele mantém. E no caso, o keep, ele mantém somente as variáveis, nova variável, dia da semana, campo data e mês. Então, no caso aqui, o nosso dataset de saída, tabela de saída, só teriam 4 variáveis, certo? Também poderão ser usadas na seleção das variáveis as opções keep ou drop, né? Como já vimos. E a sintaxe dela, né? Fica assim, ó. Nome do dataset, entre parênteses, keep igual lista de variáveis. Ou o nome do dataset, entre parênteses, drop igual lista de variáveis. E fecha o parênteses. Aqui neste exemplo, no exemplo anterior, a gente está utilizando ele aqui fora da linha do set e fora da linha do data, tá? Ele tá bem abaixo aqui, ó. Ou a gente usa o drop ou o keep aqui nessa sequência do script, né, do código.
Para esse outro exemplo aqui, é como se a gente colocasse o keep igual lista de variáveis aqui no nosso data, na saída, tá? Data, tabela de saída, aí abriria o parêntese e colocaria keep igual e o nome e as listas, né, das variáveis que a gente quer que a nossa base mantenha, né, na saída. E para o drop é a mesma coisa, tá? Então, olha, aqui é o exemplo, tá? O mesmo exemplo anterior, só que a posição do nosso drop está diferente. Ele está aqui na linha do nosso data. Então, quer dizer, estou colocando o meu drop já na tabela de saída. Então, eu falo para ele, exclua para mim a coluna 1 e 2, que não me interessa para minha tabela de saída, para minha nova tabela. E aqui eu fazendo proc print, é uma outra opção também, a gente pode utilizar o drop. Então, por exemplo, eu gerei essa nova tabela, certo? Então, ela vai ter essas variáveis aqui, ó, nome, variável, dias da semana, o mês. O campo data também ele estará nessa tabela, porque ele não foi apagado aqui, né, nessa minha instrução anterior. Só que aí decido aqui no meu proc print data que eu não quero esse campo data seja visualizado. Então, eu posso também colocá-lo aqui nessa parte da instrução. Poderia também colocá-lo aqui em cima. Drop igual coluna 1, coluna 2 e o campo data também. A declaração de associação. Para criarmos variáveis, utilizaremos uma declaração de associação que tem por objetivos executar uma expressão e associar o resultado a uma variável. Aí a sintaxe dessa declaração de associação é da seguinte forma: variável, né, o nome da sua nova variável, igual, e aqui é a expressão. Por exemplo, aqui embaixo nós temos, né, a nossa tabela de entrada. Estamos lendo, criando uma nova, por nome tabela de saída. A minha nova variável vai ser igual à coluna 1 mais a coluna 2. Então, estamos vendo aqui que é uma soma entre duas colunas, e por ser soma, nesse caso aqui, ambas colunas são numéricas, tá? Não poderia estar somando aqui uma coluna texto com uma numérica, ou duas colunas texto também. Aí é uma outra forma de fazer, que seria uma concatenação entre variáveis texto, né? Mas nesse nosso exemplo aqui, basicamente é a soma de duas colunas. É muito simples essa parte de variáveis, né? O tema também ele é bem sucinto, mas eu espero que tenha ficado claro, e nos próximos exemplos que a gente for desenvolvendo os exercícios, a gente vai estudar mais a fundo essa particularidade de criação de novas variáveis e seleção de variáveis. Espero que tenham gostado do conteúdo, pessoal, e até a próxima.